Quero convidar você para fechar os seus olhos, para nós orarmos. Querido Deus, obrigado pelo dom do Senhor Jesus. Ele é tudo para nós, Senhor. Ele é a nossa água viva. Ele é, Senhor, o templo que vai estar conosco na eternidade. O sol da justiça, que pode iluminar a nossa vida. E nós, Pai, tão pequenininhos, não podemos continuar, Senhor, afastados dEle, nos sentindo bem na escuridão. Então, Senhor, impressiona a nossa mente, o nosso coração, com a necessidade de estarmos ligados no Senhor. E nos dirige para a Tua graça, com o Seu poder, na plenitude do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a você. Boa noite você que está assistindo na igreja. Puxa, a gente fica vendo aí a foto de todas essas igrejas reunidas, as pessoas indo. Que bom que você está acompanhando. A gente sabe que muitos de vocês têm levado amigos também para a igreja. Tem trazido amigos para cá, para essa igreja. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Quero ver a mão erguida. Primeira vez hoje. Há muita gente vindo pela primeira vez. Bem-vindo aqui hoje. E quantos de vocês já estiveram outras noites aqui e estão retornando hoje? Quero ver. Olha aí. Muita gente. Que bom. É bom porque a gente estabelece um contato. A gente estabelece uma continuidade naquilo que a gente estava falando. Eu quero que coloque lá a tela, por favor. Como eu disse na minha oração, Deus tão grande, tão maravilhoso, o Senhor Jesus, a fonte de vida, Deus nos criou para nós vivermos ligados com Ele. No pecado houve uma separação, e agora Deus tenta impressionar a nossa mente, o nosso coração, de que a vida que nós vivemos aqui, não é a vida de verdade, não é exatamente aquilo que Ele planejou para nós, que nós vivemos no mundo de pecado. Imagine que a gente decidisse assim, já sei, eu quero ter um carro, então eu vou até uma concessionária, e lá eles têm um carro para test drive, não tem? Eu digo, então, eu vou lá, e vou andar no carro do test drive, venho para minha casa e vou usar esse carro do test drive. O que vocês acham? Vai dar certo? Vai ser bem econômico, não é? Essa vida que a gente tem, ela é só o test drive da vida eterna. Mas muita gente quer ficar com esse test drive. Quer dizer assim, mas essa vida, ela não é nossa. Essa vida é uma vida emprestada, que Deus deu só para a gente sentir o gostinho da vida eterna. E o mais maravilhoso de tudo é que, lá na agência você tem que ir comprar um carro para você, mas a vida eterna a gente ganha de graça, só se conectando com Deus, só isso, porque nós não podemos fazer nada, Ele é quem faz tudo, Ele opera em nós tudo, o querer, o fazer, Ele é que nos faz crescer espiritualmente, Ele é que amadurece a nossa vida. E Jesus diz assim, alvo para você, comigo, você vai me conhecer, eu vou falar com você, você vai sentir o gostinho da vida eterna, você vai começar a se conectar comigo, e a gente vai desenvolver uma amizade, e essa amizade vai ficar cada vez mais próxima, e o meu alvo para você é que eu quero estar com você 24 horas do dia, o tempo todo. Eu quero ocupar todo o seu tempo, eu quero que você fale comigo o tempo todo, eu quero que você até sonhe comigo de noite. Conexão com Jesus o tempo todo. Videira, ligado em mim, você está em mim e eu estou em você, o tempo todo. Aí para eu ter realmente um relacionamento com Deus, eu preciso conversar com Deus, e conversar é, eu falo, e também Deus fala. Quando eu falo, Deus escuta, sim ou não? Deus escuta. Ó, vocês estão começando a noite de novo, começa devagarinho, é que nem carro velho, né? Tem que pegar no tranco assim, ó. Vamos empurrar esse carro velho? Quando eu falo, Deus escuta, sim ou não? Sim. E quando Deus escuta, eu falo? Quando Deus fala, eu escuto? Sim ou não? Quando Deus fala, eu escuto? Quando Deus fala, você escuta?
Interessante, é diferente daquele primeiro sim, né? Tantos sons, tantas cores, tantos ruídos, tantas teorias também a respeito disso, né? E aí, essa afirmação: Deus fala. E foi o que nós vimos ontem. Impressionante a Bíblia falando como é que Deus fala. Eu vou ler o finalzinho do último texto que nós lemos ontem, Isaías 42, eu vou ler do verso 18 ao 20. Deus dizendo assim: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu, minha igreja, tu, meu povo, você que me escolheu, tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Deus está lamentando. Ele está lamentando porque Ele diz assim: eu estou me movendo no universo espiritual, eu estou falando com você, mas você não está escutando. Por isso que o relacionamento com Deus acaba se tornando uma coisa assim, tão fria, tão vazia. Por isso o relacionamento com Deus parece esse monólogo santificado, que a gente vai lá e fala, e depois para naquilo ali. E aí a gente diz: mas eu não escuto Deus falar. Como Deus fala, como Deus fala. E a gente tem que ir para a Bíblia para isso. Eu quero trazer você para Gênesis 12. Eu disse para você que Gênesis é o meu livro predileto da Bíblia, né? E quando eu pergunto assim: Deus fala conosco como falava com Abraão, Isaac e Jacó? E outro dia vocês me responderam que não, né? Mas vamos ver de que maneiras Deus falou com Abraão. De que maneiras? Será que o jeito que Deus falou com Abraão, Ele falou com todas as pessoas da época de Abraão? Aqui diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, e antes da gente ler o resto, e será que Deus fala com todos nós das mesmas formas como Ele falou com Abraão? Sim ou não? Ora, disse o Senhor a Abraão, Gênesis 12, 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí ele faz uma promessa: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Aqui está dizendo assim: disse o Senhor a Abraão. De que jeito Deus falou com Abraão? Foi em sonho aqui? Sim ou não? Foi uma visão que Abraão teve. Qual a diferença entre sonho e visão? No sonho a pessoa está dormindo, e na visão ela está acordada. Foi numa visão que Abraão teve? Sim ou não? Sim ou não? Tem dúvida, não tem? Mas aqui não diz que foi visão. Foi em voz audível que Deus falou com Abraão? Parece que sim. É o que indica. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Voz audível. Vamos um pouquinho mais para frente. Verso 14, aliás, 13, capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Deus falou com Abraão, sim ou não? Isso, vamos conversar. Falou com Abraão, de novo. Deus tinha falado com Abraão, falou de novo. Como é que Deus falou com Abraão aqui? Foi por sonho, sim ou não? Foi visão? Deus apareceu pessoalmente para ele? Aqui está dizendo: disse o Senhor a Abraão, igual da outra vez. Deus falou. Foi audivelmente, Abraão ouviu aquela voz de Deus. É interessante porque a palavra de Deus afirma, o próprio Senhor de Jesus afirma que ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho que estava lá com Deus. Contudo, a Bíblia diz assim que Deus nunca teve nenhum servo como Moisés que viu a Deus. E agora?
Moisés viu a Deus ou Moisés não viu a Deus? Na verdade, a palavra de Deus afirma para nós que nenhum ser humano é capaz de ver a glória de Deus sem que morra, sem que pereça, porque nós vivemos no mundo do pecado, nós somos cegos para o mundo espiritual e somos também surdos para o mundo espiritual. Contudo, Moisés foi se aproximando de Deus, ele foi entregando para Deus tudo, foi entregando a sua vida, ele foi desejando mais que tudo estar na presença de Deus e ser um veículo de Deus. E Moisés foi se aproximando de Deus. Os problemas que Moisés tinha, as pedras que vinham no caminho, ele usava para construir o templo do Espírito Santo, que era o corpo dele, a vida e a mente dele. E Moisés foi crescendo e crescendo, e um dia Moisés, amigo de Deus, disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus disse: Moisés, eu vou atender porque é você, Moisés, o meu servo. E Deus atendeu Moisés. Como? Deus colocou Moisés na fenda de uma rocha. Então ali estavam duas rochas e Moisés no meio assim, porque ia limitar o horizonte de Moisés. E a Bíblia diz que Deus passou de costas e ainda cobriu Moisés com a mão dele. Moisés viu Deus? O que Moisés viu foi um relance da glória de Deus, se bem que ele não viu Deus face a face, mas foi o suficiente para o rosto de Moisés começar a brilhar, e as pessoas não conseguirem olhar para o rosto de Moisés. E nenhum homem chegou perto disso, a não ser Moisés. Mas ele não viu Deus face a face. Por isso Jesus diz: ninguém viu a Deus, senão o Filho que estava lá com o Pai. É por isso que ele diz isso. Contudo, na questão do ouvir, aqui diz assim: disse Deus a Abraão. E Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus falou com ele. E Deus falou com Abraão todas as vezes desse jeito? Foi assim? Deus falava e Abraão escutava? Foi todas as vezes assim? Sim ou não? Você não sabe, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa Bíblia, passeando por Gênesis, e agora nós vamos para o Gênesis 15, dá uma viradinha na sua Bíblia, por isso que é gostoso trazer a Bíblia para a igreja, você vai conferindo o que o pregador vai falando, e aqui no Gênesis 15 está escrito assim, verso 1, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Espera aí, como é que Deus falou com Abraão agora? Numa visão. Está claro aqui, não está? Interessante. Porque num momento Deus se manifestou a Abraão falando, e Abraão ouviu a voz dele. Nesse outro momento, Deus apareceu para Abraão numa visão. E Deus falou com os profetas muitas e muitas vezes em sonhos e visões. É uma maneira indireta deles terem mensagens de Deus, porque eles não podem ver a Deus, mas Deus falou com eles assim. Então, numa visão, quando Abraão estava acordado, o Senhor Deus se dirigiu a Abraão e falou com ele. Agora vamos continuar na Bíblia, no próprio Gênesis 15, versos 12 em diante. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza, e agora Deus dá uma mensagem para ele. E agora, como é que Deus fala com Abraão? Como é a igreja? Em sonho, caiu um profundo sono sobre Abraão. Eu quero destacar uma coisa aqui. É interessante que tem 3 momentos que eu enxergo, talvez tenha até mais, mas hoje eu enxergo 3 momentos em que Deus colocou um profundo sono sobre um ser humano. Você se lembra de algum momento mais? Adão, profundo sono, e ele retirou uma das suas costelas e criou a mulher, Eva. Profundo sono. Lembra de algum outro momento de profundo sono? Jesus dormindo no fundo de um barquinho. Dá para você imaginar como é que Jesus não acordou? Um barco,
jogado pelas ondas, todo mundo desesperado, a água caindo dentro do barco e Jesus não acordava. Ele não estava fingindo que estava dormindo. Um cansaço comum não poderia mantê-lo ali no fundo do barco. Profundo sono sobre Jesus. Porque os discípulos precisavam passar por aquela experiência e a manifestação do poder de Deus viria através de Jesus. Agora, Abraão sonha. Ele tem um sonho, profundo sonho. E Deus aparece para Abraão em sonho. Você consegue distinguir algumas maneiras pelas quais Deus fala com Abraão? Deus falou com ele como? Em voz audível. Deus falou com ele como mais? Em visão. Deus falou com ele também como? Em sonho. Mais um jeito, através do qual Deus falou com Abraão. Capítulo 18, verso 1 em diante. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Apareceu o Senhor. E agora? Se ninguém jamais viu a Deus, como é que o Senhor apareceu? Quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou ele os olhos, e eis 3 homens. Opa! O Senhor apareceu como? Em forma de homem, e personificado em ser humano. O Senhor apareceu? Eram 3 anjos? Ou o que era? Levantou ele os olhos, e eis 3 homens, de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Uau! Será que eram 3 anjos esses aí? Que diz que o Senhor apareceu? Olha o que diz o verso 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E quando você lê a história de Sodoma e Gomorra, quantos homens aparecem lá? 2 homens. Isso quer dizer que aqueles 3 homens que chegaram ali para visitar Abraão eram 2 anjos e mais o Senhor, que é quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali. Abraão foi visitado por Jesus, personificado em homem, em um ser humano. Por isso que a Bíblia diz que muitos recebem anjos sem saber, hospedam anjos sem saber. Você tem algum momento da sua vida em que você provavelmente diz assim: puxa, será que era um anjo? Quem tem? Levanta a mão. Olha só, que coisa tremenda. Sabe, eu estava fazendo uma série em Uberlândia. Foi naquela série lá que eu corri pela primeira vez os 3 quilômetros, né? Ali tinha acontecido uma coisa interessante, porque eles tinham reservado um auditório e de última hora deu errado o auditório. Então a gente ia pregar e não tinha onde. E aconteceu que, como Deus é tão maravilhoso, né? Com Deus nada dá errado, tudo dá certo. Dá errado do jeito que a gente planejou, mas dá certo do jeito que Deus planejou. Por isso a gente não pode dizer deu tudo errado. Como deu tudo errado? Deu tudo errado do jeito que eu queria que desse, mas deu tudo certo do jeito que Deus queria que desse. Então, olha só, uma pessoa maravilhosa, um pastor de uma igreja evangélica, uma igreja bem grande, cedeu a igreja dele para nós. Ele diz assim: só tem um problema, vocês vão fazer a semana inteira e no domingo à noite eu tenho culto na igreja. Então, nós vamos resolver esse problema como? Domingo à noite vocês vão fazer 2 sessões. Vai fazer uma para o público de vocês e outra para a minha igreja. E aí, facilmente resolvemos aquela questão. Fizemos os 2 cultos. Numa daquelas noites, eu fiz um apelo e um rapaz veio à frente. E ele me contou uma história muito bonita que me impressionou muito. Ele diz assim: pastor, já faz alguns anos, eu não me lembro exatamente quantos, que eu estou afastado de Deus e da igreja. É um jovem,
de uns 30 anos no máximo. Meu pai, pastor, ele é um homem de Deus. E o meu pai, eu conheço o meu pai, porque meu pai, quando ele me pede alguma coisa, eu sei quando ele está pedindo sério. E sabe, pastor, hoje de manhã meu pai me ligou e disse assim: filho, eu tenho um pedido para fazer para você. Eu não te peço nada nunca, mas eu quero te pedir isso. Eu quero te pedir que você vá à igreja hoje à noite. Vai lá, meu filho. E eu prometi para o meu pai que eu ia. Eu saí do trabalho, peguei minha esposa, tinha avisado para ela, a gente tomou banho, peguei minha motinho velha, montamos na moto e viemos para a igreja. Acontece que no meio do caminho a moto parou e não tinha o que fazer essa moto funcionar. Falei assim: pastor, faz muito tempo que eu estou afastado de Deus, da igreja. E quando a moto parou, eu disse assim: meu Deus, eu não vou à igreja nunca, agora estou querendo ir na igreja e a moto para, estraga a minha moto. Nisso que eu estava falando com Deus, parou um carro do meu lado. O homem abaixou o vidro e ele falou assim: você está sem gasolina? Aí eu olhei para baixo, tinha uns pingos lá embaixo. Eu falei: acho que eu estou. Espera um pouco. Ele foi, voltou com uma bolsa de gasolina, assim, um plástico com gasolina, entregou na minha mão. Eu falei: quanto é que é? Ele falou: não é nada não, isso é só para você continuar indo para onde você estava indo. E foi embora. E aí, quando eu fiz o apelo, foi só, o que eu fiz? Foi só abrir uma oportunidade para o que Deus já tinha feito na vida dele. Mas a gente não gosta muito de história de anjo, sabe? A gente gosta de história de endemoniado. Quando começa a contar a história do endemoniado, a pessoa: meu Deus, estou até arrepiado. Volta o povo para casa, não consegue nem dormir direito à noite, porque o povo acredita que o demônio tomou conta da pessoa. Agora, história de anjo, vai indo e vai indo, quando chega num momento assim, a pessoa diz: ih, já vai falar que é anjo, quer ver? Ó? Eu não acredito, mãe. Agora, o que a palavra de Deus diz? Que muitos hospedaram anjos sem saber. Eu tenho algumas outras histórias na minha vida, na vida de pessoas que contaram para mim, e eu vi mãos erguidas, onde você não pode afirmar categoricamente, mas eu tenho certeza que tem muitas outras intervenções divinas na sua vida, que você nem imagina. Eu não tenho muito tempo, mas me veio uma na minha cabeça agora. Eu morava no Rio de Janeiro, eu estava muito atrasado para uma reunião, e parei numa rua que dava numa principal, mas era uma rua bem estreita, então o farol ficava tão aqui atrás que você não conseguia ver os carros que vinham nessa principal. Eles vinham num sentido só. E eu estava muito atrasado, o farol estava para abrir e um menino chegou e começou a lavar o vidro do carro, e eu já: não, já jogou o negócio, já começou a lavar, não lava, e abriu o vidro, não lava, não adianta, e o farol abriu, e eu já estava, o farol abriu, e eu, meu pai, e de repente, quando o farol acabou de abrir, passou uma carreta assim, no farol vermelho, e eu não conseguia ver aquela carreta, e eu disse: bendito moleque, bendito moleque. Eu não sei se ele era um moleque mesmo, eu não sei se ele era um anjo, eu não sei o que era. O fato é que Deus usou aquele moleque, porque Deus não queria que aquela carreta me pegasse na velocidade que ela vinha. Ele não queria. Então eu não sei, o fato é que a Bíblia diz que Abraão recebeu a visita de 3 homens, 2 eram anjos e um deles era o Senhor, e o Senhor personificou para falar com Abraão. Agora, eu quero abrir num outro lugar aqui. Abre a tua Bíblia aqui em Gênesis, Gênesis capítulo 20. Gênesis 20, Abraão vai para a terra dos filisteus. Abraão, ele vai mentir pela segunda vez, porque ele tinha mentido para os egípcios. E olha, a Sara, mulher do Abraão, ela não era uma mulher bonita. Ela era uma mulher muito bonita, porque não era o povo que se interessava por ela, eram os reis. O faraó do Egito e agora o rei de Gerar estava interessado na Sara.
E o faraó o Abraão já até previa o assunto, diz: olha, nós vamos chegar lá, você não diz que é minha mulher, porque vão me matar para ficar com você. Então você diz que é minha irmã. Eles eram lá meio irmãos assim, não era uma mentira, mas era uma meia mentira. Para Deus não tem meia mentira. Abraão estava errado, ele estava em pecado. E eles vão lá e contam aquela história para o Abimeleque, o rei de Gerar, o rei dos filisteus. E Abimeleque pega a Sara e diz: vai ser minha, vou casar com essa mulher aqui, é muito bonita. Manda levar para dar banho e preparar, porque ele vai casar com ela e vai passar a lua de mel com ela. E antes da lua de mel, Deus fala, mas Deus não fala com Abraão. Deus fala com quem? Com Abimeleque. Aqui diz assim, verso 3: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: aqui tem um homem que não era um homem servo de Deus, aqui tem um homem que não era um homem da religião de Deus, não era da linhagem de Abraão, mas era um homem com quem Deus estava falando, e diz assim: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Uau! Deus foi muito, aquela mulher, Sara, ela deveria gerar a descendência de Deus, e Abraão estava usurpando isso que Deus tinha dado para ele, estava dando pouca importância. Abraão não estava entendendo o que ele estava fazendo. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã, e ela também me disse: é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. E Deus diz assim para Abimeleque: muito bem, eu sei que você fez isso com inocência, por isso que eu estou te avisando. Mas é o seguinte, naquele momento que Deus avisou Abimeleque, naquele momento, pelo que tinha acontecido, todas as mulheres dos filisteus já estavam estéreis. Já estavam estéreis. Olha o que diz aqui o verso 17: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Naquele momento que Deus falou com Abimeleque, as mulheres já estavam estéreis. E olha o que Deus diz: respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí ter impedido eu de pecares contra mim, e não permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta. Abraão estava em pecado. Deus não diz assim: ele foi meu profeta antes de pecar. Ele é profeta, e intercederá por ti. Pede para ele orar por você, e você vai viver. Se porém não restituir, sabe que certamente morrerás, e tudo que é teu. Agora vem Abimeleque. Como é que você acha que o Abimeleque ficou nessa altura? Estava feliz, não estava? Ele diz assim: que bom receber Abraão e Sara aqui na minha terra. É um homem de Deus, esse homem de Deus, é ou não é? Sabe, tem muita gente que se decepciona com as pessoas que frequentam igrejas. E eu vou dizer sim para você: nós vamos ser culpados pelo que nós fazemos, mas ninguém é desculpa para alguém abandonar Jesus. Olha o que acontece agora. Verso 9: então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contigo contra ti, para fazeres tamanho pecado sobre mim, trazeres tamanho pecado sobre mim e meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Você viu o que o Abimeleque falou para Abraão? Você disse assim: o que você estava pensando para fazer isso? O que está passando na tua cabeça, Abraão? O que eu fiz contra você para você fazer uma coisa assim comigo? Pergunta. Nessa história, Deus falou com quem? Deus falou com Abimeleque, sim ou não? Que bom, gostei da resposta. Deus falou com Abraão, sim ou não? Deus falou com Abraão, sim ou não? Terceira vez. Deus falou com Abraão, sim ou não? Sim, ele falou sim. Ele falou com Abraão. Mas ele falou com Abraão através do Abimeleque. Porque o Abimeleque chegou para o Abraão e diz assim: o que é isso que você fez comigo? O que eu fiz contra você para você fazer um tamanho mal para mim e para todo o meu povo? O que você tinha na sua cabeça quando você fez isso?
Quem estava falando, ele estava dizendo o que Deus tinha dito para ele. Deus estava repreendendo Abraão através de Abimeleque. Acontece que nós desprezamos quando Deus fala conosco assim, através das coisas da vida, através dos eventos naturais, e nós só achamos que Deus fala conosco através, nós ficamos esperando um sonho, ficamos esperando uma visão, nós ficamos esperando uma aparição de Deus, e eu digo assim, Deus não fala comigo. Mas sabe, Deus fala conosco de muitas, inúmeras maneiras. Eu quero mostrar para você aqui nesses slides, como é que Deus fala com a gente. Deus nos fala pela natureza, por exemplo, os campos verdejantes, as árvores frondosas, as flores em botão, as nuvens passageiras, a chuva, o córrego sussurrante, as glórias dos céus, tudo isso fala ao nosso coração e nos convida a conhecer aquele que tudo criou. São muitas as maneiras com que Deus está procurando revelar-se para nós e colocar-nos em comunhão com Ele. Sem cessar, a natureza fala aos nossos sentidos. E lê lá o finzinho, o ouvido atento pode ouvir e entender os comunicados de Deus através das coisas da natureza. Você está entendendo? Deus fala com a gente através da natureza. Você encontra na Bíblia algum exemplo de Deus falando através da natureza? Jesus contou a parábola do semeador. Jesus assim, olhem os lírios do campo, olha como eles se vestem de glória, nem Salomão se vestiu de tanta glória assim. Jesus falava da natureza o tempo todo. Davi, ele dizia assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Acontece que nós não estamos sensíveis para ver o que Deus está nos comunicando através da natureza. A palavra de Deus diz assim, preguiçoso, vai ter com a formiga, porque a formiga vai ensinar você. Mas eu vivo com a minha cabeça cheia de sons e de cores, e eu não tenho. Quem come muito açúcar não vai gostar de comer fruta, porque o açúcar da fruta, ele não faz sentido com uma overdose de doçura. Quando a gente enche a cabeça de sons, de cores, de ruídos, de melodias, de barulho, a gente não vai conseguir ver a manifestação de Deus na natureza, e nós só ficamos esperando. A Bíblia coloca no mesmo pé de importância, tanto o fato de Deus ter se comunicado com Abraão através de sonhos e visões, como o fato de Deus ter se comunicado com ele através de Abimeleque. Mas Deus fala conosco através de circunstâncias também. Presta atenção, Deus nos fala através de suas obras providenciais, ou seja, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, nas circunstâncias que enfrentamos, no ambiente em que vivemos e nas mudanças que ocorrem diariamente à nossa volta, podemos encontrar lições preciosas se nosso coração estiver aberto para discerni-las. Você entende Deus falando através das circunstâncias aqui? Ou seja, mas eu estou tentando ir por essa porta, não deu. Eu tentei de novo, não deu, e bati a cabeça. Eu tentei de novo, 10 vezes eu tentei, a porta está fechada. Aí você diz, mas eu olhei aqui do lado, tem outra fechada, ali tem outra fechada, eu quero ir para ali. Aí Deus disse, olha as outras portas. Espera aí, fechada também, Senhor? Fechada também, eu quero ir para ali, Senhor. Você não olhou para trás ainda. Mas Senhor, não quero ir para trás, eu quero ir para ali. Sim, mas indo para lá você pode chegar ali. Mas Senhor, vai demorar muito. O melhor caminho para você chegar lá é por aqui. Por isso que eu estou deixando essa porta aberta. Mas a gente não quer. A gente insiste, bate. Aberto, coração aberto, para ouvir a voz de Deus. Para entender quando Deus está falando através das circunstâncias. Quantas pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu estou esperando um sinal de Deus. Mas Deus já deu um monte de sinal. A coisa está aí. Sabe quando a pessoa namora, 2 anos, é só briga, e ela quer marcar um casamento ainda? Diz assim, pastor, já perguntei se é ela, pedi uma prova para Deus se é ela. Deus já te deu as provas todas, as suas brigas todas. Geralmente eu digo assim, fiquem juntos namorando, sem brigar 3 meses, se vocês conseguirem, pode casar. Ah, mas daí é impossível, e você vai querer casar? A gente quer tanto o que a gente quer, que a gente não consegue ver Deus se manifestando. Deus fala pelo Espírito dele. Deus nos fala através de suas obras providenciais e da influência do seu Espírito sobre o coração. Sabe o que é isso aqui? Quando você diz assim, sei lá, alguma coisa me disse. Alguma coisa me disse.
Um tempo atrás, meus filhos foram em casa, a gente morava em Curitiba. Eu não sou preocupado, nem minha esposa. Mas eles saíram para ir embora para a casa deles, iam viajar 600 quilômetros de carro. E eles tinham que passar por uma serra, que é uma serra muito sinuosa, indo para Sorocaba e depois chegando lá em Arthur Nogueira, onde eles moram. E depois de umas 3 horas é que eles iam pegar a serra. Eles pegavam ali a BR-116 e depois a serra. E quando fazia umas 2h30, 2h45 que eles estavam viajando, começou a me vir uma preocupação muito grande com eles. Muito grande. E pensamentos de acidente naquela serra. E sabe, muitas vezes Deus chama a sua atenção e Ele chama você para orar, para você interceder. Às vezes você fica pensando, ai meu Deus, sonhei uma coisa tão ruim, sonhei com um acidente com os meus filhos. Coisa ruim, intercede. Deus está te avisando para você interceder por eles. Ora. E eu fui orar. Senhor, cuida dos meus filhos. Não deixa que nada aconteça. Senhor, faz a tua vontade na vida deles. E não deixa que o inimigo ataque. Se ele está pensando em atacar, o Senhor anula, Senhor. Passou meia hora, meu filho mais velho me ligou e disse assim, pai, avisa a avó, porque minha mãe e a mãe da Marcia moram em Sorocaba. Avisa a avó que nós não vamos passar por lá mais. Porque eu perdi a entrada 3 vezes. Eu perdi 2 vezes a entrada e depois perdi o retorno próximo da serra. E a gente está indo por São Paulo agora. Outro caminho. Uau! Ele é muito focado. Se fosse eu perco a entrada das coisas. E o GPS vive fazendo, mandando eu voltar. Manda voltar de novo. Mas ele é focado. Sabe? Deus toca o coração. É que a gente diz assim, alguma coisa me disse, sei lá, eu fiquei tão preocupado. Não. Deus está chamando você para ficar ligado com Ele. Ele fala através das coisas simples. Ele impressiona o coração através do seu Espírito. E Deus nos fala pelo meio mais seguro que existe. E aqui tem um perigo, porque tem igrejas inteiras, religiões inteiras, que não dão a mínima bola para a Bíblia. São pessoas que estão acostumadas a dizer assim, Deus se revela através do seu Espírito quando a gente está dentro da igreja. Ele levanta a profecia e o irmão fala e ele diz, e o que o irmão disse na hora é mais importante que a Bíblia. Deus não muda. Sabe, se Deus algum dia der uma mensagem para alguém e disser assim, larga do teu marido e vai casar com aquele outro irmão lá, porque ele é a pessoa da sua vida. Se o Espírito dizer isso, pode saber que não é o Espírito de Deus. É algum espírito de porco que apareceu por aí. Não é o Espírito de Deus. Porque Deus nunca vai dizer para você fazer uma coisa contrária à Bíblia, à palavra dEle. Nunca vai dizer alguma coisa fazer contra a lei de Deus. Deus está falando o tempo todo conosco. Nós queremos algo místico? Será que Ele pode falar conosco através de sonho hoje? Sim ou não? Sim, Ele pode. Será que Ele pode falar com pessoas através de visões? Sim ou não? Mas do mesmo jeito que Ele não falava com todas as pessoas, mas falou com Abraão, Ele não vai falar com todo mundo através de sonhos e visões, e nem de voz audível. Contudo, Deus está falando. Eu preciso contar 2 histórias. A primeira é que eu tenho um cunhado muito querido meu, é um homem de Deus. Esse meu cunhado, um dia, passando muita dificuldade, uma luta tremenda, luta para ganhar a vida, luta espiritual, voltou para casa, chegou em casa às 11 horas da noite, depois de ter trabalhado bastante, a esposa já estava deitada, e ele foi tomar um banho antes de dormir, e antes dele tomar banho, ele falou com Deus, disse, Senhor, estou tão cansado das coisas da vida, da luta, eu preciso não de um banho, Senhor, eu preciso que o Senhor me purifique, eu preciso de purificação hoje. Me purifica, Deus. O Senhor sabe as coisas que eu tenho buscado, eu tenho pedido ao Senhor crescimento espiritual, Deus. Não tem sentido. E ele foi para debaixo do chuveiro e ele dizia, me lava dos meus pecados, Senhor. Parece uma coisa tola isso? O que é que você acha? Foi para a cama, e quando ele deitou na cama, daqui a pouco o celular dele acusou uma mensagem. A esposa que estava dormindo acordou e disse, chegou uma mensagem. Ele disse, eu sei,
mas não vou atender agora, agora eu vou dormir, estou em comunhão com Deus. Mas se for alguma coisa importante, ela disse, não vou atender. Mas atende, você não sabe o que é, tá bom, eu vou atender. Pegou o celular. A mensagem dizia assim, vem aqui para fora e dá uma olhada na lua. Aí ele, que estranho isso, vou ver. Levantou e foi para fora. Abriu a porta da casinha deles, desconfiado, olhando na rua para ver se era alguém que estava querendo que ele saísse. Não tinha ninguém. Olhou para o céu, tinha uma lua prateada bem grande assim. E quando ele olhou para a lua, o celular tremeu na mão de novo e fez barulho. Aí ele olhou. Eu sou quem criou essa lua. E eu sou aquele que pode transformar os seus sonhos em realidade. Permaneça em mim. Uau! Será que era alguém mandando uma mensagem para ele em nome de Deus? Olha, mesmo que seja, eu nunca recebi uma mensagem assim. Você já recebeu? E sabe, esse livro, Caminho a Cristo aqui, não diz não, mas Deus fala pelo celular também, já descobri agora. Você percebeu? MSN, Ele fala. Ele usa qualquer meio para falar com você. Essa semana, na segunda-feira, eu estava conversando com Deus sobre um desafio espiritual na minha vida, que eu quero alcançar. Pedindo para Deus, clamando para Ele. Aí, eu saí, fui tomar café. E quando eu voltei do café da manhã, o meu quarto estava arrumadinho. E tinha um bilhetinho lá no meu banheiro. A camareira pôs esse bilhetinho lá no meu banheiro. E o bilhetinho dela diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Deus falou comigo nesse dia. Quem é ela eu não sei, porque eu já tentei, perguntei para umas 2, 3 lá. Foi você que pôs o bilhete para minha mulher? Eu não. Acho que eu vou parar de perguntar, vai ficar estranho. Aí eu digo, não, o do texto da Bíblia. Ah, não fui eu não. Alguém pôs esse bilhete lá para mim. Quando eu estava perguntando para Deus, porque Deus está falando com você através de coisas mínimas, grandes, da voz de uma criança. Deus está falando com você. Às vezes senta gente na minha sala e diz assim, pastor, então, eu tenho que te contar, porque eu falei para o meu filho, você menino, e aí começa a falar um monte de coisa, e na mesma hora eu percebo que essa pessoa está falando para mim, ela está me repreendendo, coisa que eu não consigo ler na Bíblia, ela está me repreendendo, é Deus me repreendendo através dela, e eu na mesma hora eu penso, eu digo, está bom Senhor, estou entendendo, é para mim isso, estou entendendo, o Senhor mandou essa pessoa falar comigo. Você tem que estar atento, coração aberto, para ouvir Deus falar com você, através dessas coisas da vida e através da palavra. Que tal você voltar para casa e começar a olhar sua Bíblia de um jeito diferente? A Bíblia não é um livro para você ler um versinho ali e ficar inspirado de manhã. Ela também não é um livro só de estudar, mas você tem que estudar a Bíblia para entender. Mas ela também é a palavra de Deus. Você pode dialogar com Deus todo dia. Você vai lá, ora e fala com Ele. E depois quando você vai para a palavra, Deus fala com você. Através dela. Da Bíblia. Palavra de Deus tão preciosa. Deus fala comigo através dela. Ele dá instruções para a minha vida, para a vida dos meus filhos. Ele diz, intercede pelos seus filhos. Clama a Deus. Faz como Jó fazia, que oferecia sacrifício e pedia perdão pelos pecados dos filhos. Pede o batismo do Espírito para os teus filhos também. Deus está chamando você para viver em comunhão com Ele e para entender quando Ele está se comunicando com você, através da sua palavra, das coisas simples dessa vida, deixando de lado o misticismo e se entregando a Deus com todo o amor. Você aceita isso? Quer isso? Quer?
Que bom que você está fazendo isso. Para que o Senhor Jesus seja confirmado na sua vida, atendendo o seu desejo de ter uma nova vida com Jesus, e para que você seja batizada na água e no Espírito, como ministros do Evangelho, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Recebemos a Selma. Essa noite você vai para casa com uma outra missão, uma outra tarefa. Você vai de novo orar para Deus, continua orando sem pedir nem agradecer, contando as coisas para Deus. Pensa, essa tarefa ela é mais importante do que você vir aqui escutar o sermão. Quando você falar com Deus, você fala com Deus 10 minutos, e depois você pega a palavra de Deus 10 minutos, folheia, escolhe um texto, escolhe no Novo Testamento um texto, vai olhando os títulos, escolhe, eu quero ler esse pedaço. E quando você lê, leia entendendo que Deus quer falar com você através da palavra dEle. E Ele vai falar com você através da sua palavra. E vai falar com você o dia inteiro através de muitos eventos da sua vida. E você vai permanecer conectado com um Deus vivo, que não é só o Deus do Abraão, Isaac e do Jacó, é o seu Deus também, e o meu Deus. Amém. Fecha os olhos, querido Deus. Toma nas suas mãos a nossa vida, Pai. Toma nas suas mãos cada pessoa que hoje foi tocada pelo seu Espírito e atendeu esse convite, Senhor. Toma os que vieram na frente, os que não tiveram coragem de vir à frente, Senhor. Toma aqueles que já estão na igreja há anos, mas precisam de uma renovação da fé, precisam de uma ressurreição espiritual. Toma nós, pastores, que estamos aqui, Pai, e que somos carentes do seu Espírito na nossa vida. Habita em nós na sua plenitude, Pai. E ajuda-nos a encontrarmos o Senhor aqui, para jamais o perdermos. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.